Oi pessoal, mais uma vez nos encontrando aqui na jornada Atos dos Apóstolos. Então, bom dia jornadeiros! E hoje também finalizando o capítulo 25 para entrarmos nos 3 últimos capítulos dessa nossa grande e longa jornada que Deus tem nos ajudado até aqui. Bom, que Jesus continue te abençoando, que você tenha um excelente dia e se você está ouvindo, assistindo no final do dia, que você tenha tido um excelente dia, né? Vamos lá? Atos capítulo 25 e agora o versículo é o de número 23. Lembra de ontem que Festo disse para Agripa que amanhã ele ouviria Paulo? Pois bem, o dia chegou. Versículo 23 diz assim, ó: No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. Vamos fazer só uma observação disso aqui. Agripa e Berenice entraram com muito aparato. Berenice estava extremamente adornada e gostava de chamar a atenção e nutrir um status social. De que adiantava tanto aparato, tanto adorno, se o que tinha dentro dela era tão pequeno, tão insignificante, pobre e mesquinho. Há pessoas que elas preferem mostrar e apresentar aparência do que essência. Do que adianta aparência se não tem essência? Daqui a pouco essa mulher estaria diante de um homem que não tinha o que ela tinha, nenhuma expressão de aparência ou coisa do tipo, mas nutria uma graça poderosa de Deus que, se fosse pesar na balança o que Paulo tinha e o que Berenice tinha, ela certamente queria ficar muito envergonhada. Não que você tenha que desprezar a aparência, mas a essência sobressai e é muito mais importante. Agora, se puder unir os dois, aí é excelente, né? Mas ela chegou com muito aparato, muita pompa, mas nada tinha para oferecer. Versículo seguinte diz: E Festo disse: Rei Agripa e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem é toda a multidão dos judeus. Veja só, toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Festo disse para Agripa: aqui está o homem que toda a multidão dos judeus clama, tanto os de Jerusalém como os daqui, que não é para ele viver mais. Vamos lá. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, apelando ele mesmo também para César, tenho determinado enviá-lo. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa a se escrever. Festo queria escrever alguma coisa para Augusto acerca de Paulo, mas não tinha nada, nenhuma acusação que fosse realmente convincente. Então ele diz: depois que você interrogar a Paulo, eu vou ter alguma coisa para escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Então veja só, Festo explica para Agripa que havia um ódio grandioso por parte dos judeus, tamanho ódio era esse que eles diziam: não convém que ele viva mais. Sabe o que é que eu vejo nisso? Eu vejo o que Jesus disse lá em Mateus 10, 22. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Todo cristão tem que ter essa consciência, que você não vai ser bem aceito, elogiado, bajulado, por causa do nome de Jesus. Pelo contrário, você vai ser odiado. Sabe por quê? Porque quem anda com Jesus fala a verdade. Quem anda com Jesus brilha em meio às trevas. Quem anda com Jesus, quer queira, quer não, acaba se tornando um opositor por causa das imundícies ideológicas que são impostas à nossa sociedade. E o cristão verdadeiro, uma hora ou outra, ele vai aparecer. Ele vai expressar aquilo que está dentro do seu interior. A luz, ela incomoda as trevas. Há muitos cristãos que se confundem diante das situações que vivem na vida porque esperam ser aceitos. Aceitos porque tem aquele ar de honestidade, tem aquele ar de religião ou coisa do tipo. Não se confunda, não estranhe. Odiados de todos sereis por causa do meu nome, disse Jesus lá em Mateus 10, 22. E nós vemos isso aqui se cumprindo em Paulo.
Não convém que viva mais, diziam os judeus para a festa. Era um ódio que eles nutriam contra Paulo. E esse ódio hoje nós vemos contra o povo de Deus. Esse ódio nós vemos contra a igreja. Nós vemos contra o evangelho. Mas onde estão aqueles cristãos que verdadeiramente vão se posicionar, vão dar a cara para bater, vão correr os riscos necessários, mas não vão negar o nome de Jesus? Há muitos que vão dar aquele jeitinho para se sair de confusões, para se sair de embates, para não se exporem a perigos, para não perderem influências, para não perderem likes, amigos, status ou coisas do tipo. Mas os verdadeiros, custe o que custar, vão falar a verdade. E são com esses que Deus conta, são esses que Deus unge, são esses que Deus reveste do Espírito Santo de poder e de autoridade. E que você seja esta pessoa. Saiba disso, o mundo pode estar contra você, mas Deus está contigo para te fortalecer. Então não negue a Jesus jamais. Paulo disse, se tiver que morrer, morrerei. Quanta ousadia num pequeno homem de Deus, em estatura, mas grande na fé, na comunhão e na ousadia. Que você seja esta pessoa. Vamos orar? Pai, aqui nós encerramos o capítulo 25 do livro de Atos e que nós possamos ter, Senhor, essa mesma ousadia que Paulo teve. A graça que estava sobre ele humilharia Deus. Todos os aparatos que Berenice, Agripa e a sua comitiva apresentavam ali. Mas aqueles que estão cegos não conseguem enxergar isso. Por isso valorizam mais as coisas materiais, a aparência, do que a essência. Meu Deus, que o Senhor possa encher essas pessoas da Tua graça. E que a essência sobressaia, Deus. Que a glória do Senhor seja vista. Que o mundo possa perceber e sentir isso. Em nome de Jesus eu oro, Pai, entregando a nossa vida em Tuas mãos, porque já está. Mas que fique declarado isso, que nós te pertencemos e que amamos o Teu Espírito Santo e dele queremos ser cheios em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, gente? Muito obrigado pela sua atenção, pelo amor de Deus. Não deixe de compartilhar e dividir o pão, tá bom? Deixa o seu like aí, deixa os comentários também. A jornada, gente, continua.